novamente de volta aqui com vocês nessa tarde tão rica, né? Espero que todos estejam preparados e animados para conhecer ainda mais uma cidade do Canadá, que é as margens do rio St. Lawrence, com uma paisagem assim encantadora e com um polo estudantil em expansão, com foco no sucesso e aprendizado. A gente vai convidar aqui para o nosso próximo painel a St. Lawrence College, que possui três campi em cidades de baixo custo de vida no interior da província de Ontário. Por isso a gente falou da beleza natural dessa região. Uma instituição pública com mais de 100 opções de cursos para estudantes internacionais, entre certificados, diploma, bacharelados e pós-graduação. E algo muito interessante da St. Lawrence College é que ela conta com uma alta taxa de empregabilidade, mais de 91,6% pelos cursos oferecidos, que são em áreas diversas, como business, saúde, marketing, arte e música, serviços sociais, estudos legais, engenharia e tecnologia, hospitalidade e turismo. O college também oferece residências dentro e fora do campus, com equipe completa de apoio ao estudante internacional e bolsa de estudos parciais disponíveis. Todos perguntam muito aqui de bolsas de estudos, então olha que interessante essa informação. Marília, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar conosco aqui nesse painel hoje. Oi, Hugo, boa tarde. Muito obrigada aí pela belíssima introdução do college. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vocês estão conseguindo me ver bem, escutar bem? Acho que Sim, sim, né? tá. Legal. Obrigado. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Eu assisti aqui a apresentação da Camila e do João, achei ótima. Eu acho que complementa bastante o que eu vou falar também sobre o St. Lawrence com relação à localização, né, de cidades do interior, de sair um pouco desse senso comum de que todo mundo pensa em Canadá e pensa em grandes metrópoles. Então, talvez trazer essa proposta, né, diferente aí para as pessoas começarem a conhecer outras regiões. O Canadá é um país muito grande, com muitas oportunidades, e vai ser um prazer falar para vocês sobre o St. Lawrence, como que a gente pode ajudar. Eu acho que quem está participando desse evento hoje ou já está com as pesquisas mais avançadas, ou começou a pesquisar, mas tem esse interesse em morar, trabalhar, estudar no Canadá. Então, eu acho que participar desse tipo de evento é muito importante, porque é uma decisão de vida muito grande, né? Assim, um investimento de energia, de tempo, de financeiro também. Então, eu acho que vocês realmente têm que aproveitar essa oportunidade hoje aqui para tirar as dúvidas, conhecer sobre todas as oportunidades. Eu sempre falo que a gente vê às vezes muitos brasileiros que vão para o Canadá, às vezes escolhem uma instituição específica ou um destino específico porque o amigo foi, um conhecido foi, um familiar foi, e a pessoa vai só por conta disso e acaba não pesquisando muito. E a minha dica, assim, até como ex-intercambista também, de muitos anos atrás, mas é que vocês pesquisem realmente, vocês se conheçam a ponto, né, poxa, que tipo de experiência que eu quero viver, qual que é o tipo de região que eu quero morar, que tipo de curso que eu quero fazer, e que você tome uma decisão com base no seu perfil e no que você está buscando, né? Então, por isso que é importante realmente fazer todas essas pesquisas. Eu vou compartilhar minha tela aqui para começar a apresentação, para falar um pouquinho aí das cidades que a gente tem campus e das nossas oportunidades de estudo. Vocês só me dizem, por favor, quando vocês estiverem vendo minha tela, se vocês estão vendo em tela cheia, por gentileza. Estamos sim, agora em tela cheia. Obrigado, Marília. Perfeito. Bom, gente, então eu sou a coordenadora de recrutamento do St. Lawrence College aqui no Brasil. Eu fico no Brasil, estou baseada no interior de São Paulo, mas estou sempre viajando, sempre indo para regiões diferentes do Brasil, e a gente sempre está postando isso no nosso Instagram. Então, se de repente você é de outra região e gostaria de acompanhar algum evento, segue a gente lá para acompanhar o calendário. Bom, eu tô aqui justamente para dar todo esse suporte para vocês com relação a qual é o melhor tipo de curso para o seu perfil, para o que você está buscando, quais são os requisitos de admissão e tirar dúvidas específicas do college. No final da apresentação, eu vou deixar também os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, então fiquem super à vontade para entrar em contato comigo. Eu estou aqui realmente para isso, para quem quiser bater um papo mais específico depois. Eu adoro saber as histórias das pessoas, saber qual que é o background, o que que ela está buscando. Eu falo que o nosso cargo aqui é realmente ajudar a realizar sonhos, né? São decisões muito importantes, como eu falei, então a gente está aqui para dar esse suporte para vocês, tá?
Bom, não é minha intenção aqui hoje dar uma aula sobre vocês sobre qual que é a diferença dos ensinos do Canadá, o sistema de ensino, até porque eu acredito que alguns dos meus colegas já tenham falado bastante sobre isso, mas é uma pergunta que eu sempre recebo quando eu participo de feiras, de eventos com estudantes, as pessoas às vezes elas ficam um pouco em dúvida do que é especificamente um college do Canadá. Então, falando brevemente aqui, só para ficar mais claro também, qual que é a principal diferença de um college para uma universidade no Canadá? Porque aqui no Brasil é um pouco diferente, né? A gente pensa em college no Canadá, que são instituições voltadas para o ensino técnico, e a gente tende a comparar muito com o Brasil, com os sistemas técnicos que a gente tem aqui, como o Senac, por exemplo, mas são um pouco diferentes, né? Então, os colleges, eles surgiram no Canadá mais ou menos na década de 60, justamente para trazer pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Então, são cursos que eles são oferecidos de uma forma mais rápida do que numa universidade. Então, são cursos aí, tem cursos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que são os tecnólogos, né, as graduações tecnológicas, mas elas aliam o ensino teórico com o ensino prático. Então, a grande maioria dos cursos, elas têm componentes de estágio dentro do currículo, que o estudante já começa a colocar a mão na massa enquanto ele está estudando, como se isso fosse uma matéria mesmo. Muito dos cursos têm o que a gente chama de co-op, que são justamente esses programas de estágio que podem ou não já ser remunerados, mas que já fazem com que o estudante tenha um contato prático do que ele está estudando com o mercado de trabalho, para que quando ele se forme, ele já esteja preparado para essa vida real que ele vai enfrentar, né? Então, não fica só na teoria, na sala de aula. Então, essa é a grande diferença, né? Enquanto os colleges, eles são cursos mais curtos, com valores mais acessíveis, as turmas são menores, o que é muito bom quando a gente fala de estudante internacional, que você está indo para um país que você está se adaptando à cultura, está se adaptando à língua, por mais que você tenha já um inglês bom, é claro que tem muitas nuances, gírias de dia a dia que com o tempo que você pega, então você está numa turma menor em que o professor vai conhecer você, vai saber quais são suas dificuldades, vai falar direto com você do que você tá, por exemplo, numa turma de uma universidade com 100, 150 alunos, que não é possível que o professor conheça todo mundo, então isso ajuda muito e traz muita segurança para os estudantes internacionais. É, então, é realmente esse foco no mercado de trabalho, por isso que, isso falando de uma forma geral, não só do St. Lawrence, mas dos colleges, principalmente os públicos, né? Então, quando a gente fala de ensino superior dos colleges, existem os colleges privados, que são instituições, como o próprio nome já diz, privadas de alguma instituição, e os colleges públicos, como é o caso do St. Lawrence, como também é o caso do Niagara, que a Camila falou agora, que são instituições subsidiadas pelo governo, e a gente tem esse compromisso de trazer realmente profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Então, a gente não pode nem estar oferecendo algum curso que não exista uma demanda daquele mercado. A Camila falou muito bem disso na apresentação anterior, sobre essa ligação que a gente tem nos colleges no geral com a indústria, né? Enquanto as universidades, elas são cursos mais longos, com investimento mais alto, e são mais focadas para quem quer, de repente, fazer algo voltado para mestrado, para pesquisa, um doutorado, são cursos mais acadêmicos. Agora, para quem está com esse sentimento de realmente quero ir para aprender, para entrar rápido no mercado de trabalho, ou às vezes já ter alguma experiência na área, quer fazer uma pós-graduação, uma especialização, os colleges, eles com certeza, eles ajudam muito a trazer essa qualificação para o estudante internacional. E falando, eu vou entrar um pouquinho para explicar quais são as cidades que a gente tem campus, que o St. Lawrence opera hoje, que fica no interior da província de Ontário. São 3 cidades, que é Kingston, Brockville e Cornwall. A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa cidade, eu estou acostumada a ouvir isso, é normal, porque realmente o que a gente vê muito por aí, como eu falei no início da apresentação, é Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa, que é a capital do Canadá, que são cidades lindas, muito, muito, muito bacanas também, mas o que a gente traz aqui hoje são essas outras oportunidades, talvez, de você considerar alguma cidade que você nunca talvez pensou de cara, mas que pode ser ideal aí porque para o estilo de experiência que você está buscando, o estilo de vida que você está buscando, e quais são os grandes benefícios das cidades de pequeno de porte do Canadá. Custo de vida, principalmente, ele é muito mais baixo, ele pode chegar a 40, 50% mais baixo do que nas grandes cidades. Então, a gente viu um aumento do custo de vida no Canadá nesse pós-pandemia muito considerável do que dos anos anteriores.
Inclusive, até no final do ano passado, a imigração canadense teve que fazer um ajuste no pedido de comprovação financeira para o visto de estudante, porque esse custo de vida ele vem aumentando muito nos últimos anos. Isso a gente diz mundial, né? A gente vê isso acontecendo no Brasil e em diversos outros países, e no Canadá não foi diferente. Então, você ir para uma cidade que você vai ter um custo de vida mais baixo faz muita diferença no seu orçamento final, principalmente se a gente pensar que nos primeiros meses o estudante ainda está se adaptando àquele estilo de vida, está se adaptando à cidade, à comunidade, ao próprio estudo dentro do college. Então, muitas vezes, o estudante ele começa a trabalhar a partir do terceiro, quarto mês. Então, é um boom aí que você já tem de economia nesse início de vida do Canadá. Questão de segurança, ela pega muito. Claro que o Canadá é um país muito seguro, de muita qualidade de vida como um todo, mas a gente vê que nessas pequenas cidades são um tipo de segurança diferente, que as pessoas muitas vezes nem trancam a porta de casa, não trancam o carro, porque você praticamente, o índice de criminalidade ele é muito, 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 muito baixo. Então, eu até escuto muito isso de pais que mandam os estudantes mais novos para fazer uma graduação, algum curso assim, e eles ficam muito mais tranquilos em saber que o filho deles, né, está aí numa cidade que é muito tranquila. Isso também vale para famílias, a gente recebe muita família com criança pequena e que quer estar num lugar mais tranquilo. A acomodação, então, ela entra na parte do custo de vida, ela é bem mais baixa. A comunidade é muito mais amigável, então acaba que todo mundo acaba principalmente quando tem uma comunidade de brasileiros, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, é bem aquela coisa de interior mesmo, né? Então, você se sente mais acolhido do que quando você vai para uma cidade muito grande, que você, né, enfim, aquela correria de dia a dia, às vezes as pessoas não são tão atenciosas como elas são em cidades menores, e ao mesmo tempo você tem muita atividade ao ar livre. O João, que foi o estudante da Camila, que ele estava falando da experiência dele em Niagara, ele falou muito sobre isso também, né? De você também ter muita oportunidade. Não é que você está indo para uma cidade de interior que não vai ter nada para fazer, muito pelo contrário, as estruturas das cidades do interior, elas são muito parecidas com as das cidades grandes, existem sempre muitas atividades para fazer. Aqui eu estou falando do ar livre, mas a gente fala também de pubs, restaurantes, eventos do ano todo, festivais de música, festivais de dança. As três cidades que a gente tem campus, elas têm uma vida muito ativa nesse sentido e uma real experiência canadense. Eu acredito que é muito mais possível você se conectar com a cultura canadense em cidades menores do que quando você vai para os grandes centros e acaba tendo um mix muito grande de nacionalidades e você perde um pouco ali o que é o canadense e o que é só o estrangeiro, né? E o mercado de trabalho, ele é menos competitivo, mas as oportunidades, elas são similares ou até mesmo maiores do que nas cidades grandes. E falando um pouquinho então agora do St. Lawrence em específico, aonde a gente tem campi, né? Vocês conseguem ver aí no mapa que eu coloquei aí, são as três cidades, Kingston, Brockville e Cornwall. Então, olhando aí no mapa, vocês conseguem ver que são cidades que estão muito bem localizadas, por quê? Elas estão muito próximas da província dos Estados Unidos, desculpa, província não, da fronteira dos Estados Unidos. Inclusive, algumas delas têm até ponte, que se você tiver o visto americano, você vai via terra mesmo, em grandes cidades americanas. Inclusive, é uma rota super rápida para Nova York. Em 5, 6 horas você já está na cidade de Nova York. E, ao mesmo tempo, são cidades que estão muito próximas às grandes metrópoles. Então, a gente está aí, por exemplo, Kingston, que é o nosso. Eu vou acabar falando um pouquinho mais dela hoje, porque é a cidade onde foi fundado o college e onde a maioria dos nossos cursos estão presentes. Eu acabo que 90% dos estudantes acabam indo para essa região de Kingston, que é a maior das três cidades, mas ainda assim é uma cidade pequena, tem por volta de 150 mil habitantes. Kingston está aí mais ou menos 2 horas de Toronto, então também muito próxima. O pessoal que vai pro Canadá, né, vai para essa cidade do Brasil, costuma pegar um voo direto para Toronto, de São Paulo para Toronto. Em 2 horinhas de trem você está em Kingston, que liga já dentro da estação central. Ela foi a primeira capital do Canadá, então é uma cidade muito histórica, que você aprende muito sobre a história do Canadá, foi onde nasceu a bandeira canadense. Depois, Kingston perdeu o posto de Canadá para Ottawa, que é a cidade que é até hoje a capital do Canadá. E é uma cidade muito vibrante, então uma cidade com 150 mil habitantes, onde um terço dessa população são estudantes. Por quê? Porque além de ser a nossa casa, que hoje a gente tem mais de 7 mil alunos dentro desse campus, existe também duas outras instituições de ensino de tamanho grande, que é a Queen's University, que foi a primeira universidade do Canadá, e uma academia militar só para canadenses. Então, isso faz com que a cidade ela seja muito viva, muito vibrante, sempre tem muitos estudantes pela rua,
sempre muita coisa para fazer, muito barzinho, restaurante, enfim, muito vibrante mesmo, né? E hoje a gente tem no nosso campus de Kingston por volta de 2.500 estudantes internacionais. Então, é uma proporção de 40% de internacional e 60% doméstico. Então, eu acho esse equilíbrio muito legal no St. Lawrence, porque é uma instituição que você vai ter o contato com os canadenses e você também vai ter o contato com muitos outros estudantes internacionais, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. A gente recruta estudantes aí da América Latina, América Central, Europa, Ásia. Então, é um mix muito, muito equilibrado de nacionalidades. Então, isso também é muito interessante. A 1 hora de Kingston fica Brockville, que dessas três cidades é a menor. Então, é uma cidade hoje que ela está por volta de 30 mil habitantes, já é uma cidade bem pequenininha. Ela é conhecida como a Casa das Mil Ilhas. Se você nunca ouviu falar, pesquisa no Google, olha lá nas imagens, lá que é a Thousand Islands, que é um lugar belíssimo do Canadá, justamente porque está beirando ali, se vocês verem no mapa, a gente tem o Lago Ontário, que é o lago que beira Toronto, e aí ele desemboca no rio St. Lawrence, que é por causa disso que a gente tem esse nome. Então, Brockville, ela fica bem ali beirando o rio, e nesse rio, que ele é bem, bem extenso, ele tem mais de 1.000 ilhas. Na verdade, são 1.002 ilhas, mais precisamente. Então, isso faz com que essa região ela seja muito turística. Então, apesar da cidade ter 30 mil habitantes, ela não é uma cidade pacata, porque tem muito fluxo de turistas o ano inteiro que vão visitar a cidade, tanto no inverno quanto no verão, mas claro que muito mais principalmente no verão, que vão fazer os passeios de barco, passeios aquáticos pelo rio para visitar essas ilhas. Então, é uma cidade muito linda nesse sentido e também tem uma real experiência canadense. Ela já está aí mais ou menos 1 hora de Ottawa, então super pertinho aí da capital do Canadá, 2 horas e pouquinho e meia de Montreal. E lá a gente tem, é o nosso menor campus, a gente tem por volta de 1.000 estudantes, desses 1.100 são estudantes internacionais, e eu falo que é o nosso campus artístico. É onde a gente tem o nosso. Eu vou entrar para falar um pouquinho mais dos cursos daqui a pouco, mas só pincelando, é onde a gente tem o nosso curso de música e performance teatral, que é um dos poucos colleges do Canadá, inclusive, que oferece esse tipo de música, e é onde a gente tem também a nossa galeria de arte, que é aberta ao público, que a gente oferece cursos de fine arts, de design, pintura, enfim, é, vários cursos desse segmento em que os estudantes podem fazer as suas exposições nessa galeria. Por último, vem Cornwall, e ela fica ali quase ali já na divisa da província de Quebec, que é a província bilíngue, né? O Canadá como um todo é bilíngue, mas Quebec prevalece muito o francês. Então já é uma cidade que, por conta disso, ela está quase ali, ela está 1 hora de Montreal. 60% da população é bilíngue, então você escuta mais o francês, mas o que prevalece ainda é o inglês, né? Já fica um pouquinho mais longe de Toronto, a 4 horas, mas está ali muito próxima de Quebec, e lá a gente tem mais de 1.500 alunos, sendo que desses 1.500, 400 são internacionais. Cornwall tem uma população mais ou menos de 80 mil habitantes. Então, se a gente pensar em população, Kingston, dessas três, é a maior com 150, Cornwall em segundo lugar com 80 mil e Brockville em último lugar com 30 mil habitantes. E aqui eu trouxe para vocês um comparativo bem breve. Quem quiser entrar nesse site, que é o numbeo.com, você consegue fazer uma comparação com diversas cidades do Canadá. Mas eu trouxe esse print para vocês para ressaltar realmente essa parte de custo de vida, que é algo que a gente fala muito, porque realmente faz muita diferença quando você está montando o seu orçamento para ir para o Canadá, né? E até mesmo quando você já está lá trabalhando, ganhando em dólar, a diferença que vai fazer do dinheiro que você vai conseguir guardar e arcar aí com outras coisas, como lazer, por exemplo, né? Então, aqui eu trouxe uma comparação de Kingston com Toronto, mas quem quiser entrar nesse site, comparar de repente com Vancouver, com Montreal, com outras cidades, você consegue fazer essa comparação também. E aí, por exemplo, se a gente comparar a parte de aluguel, então um apartamento de 1 quarto no centro de Toronto, ele costuma custar aí mais ou menos uns 2.500 dólares canadenses, enquanto em Kingston você pega um apartamento de repente até maior por 1.646. Então é uma redução aí de 34%. É bastante coisa no orçamento mensal. E aí tem aí também, vocês conseguem ver um apartamento de, por exemplo, de 3 quartos fora do centro, que normalmente você morar fora do centro é bem mais econômico do que você morar no centro. Em Toronto, você investiria aí mais ou menos 3.600 dólares, em Kingston por volta de 2.100 dólares, que aí já entra numa uma diferença de 40%. Enquanto isso,
Se a gente comparar os salários, então, o que você gasta com o que você ganha, a parte de salário, um salário médio, claro que depende muito da função que você está exercendo, a quantidade de horas que você está trabalhando, isso aqui é só uma média, é só um comparativo para vocês terem uma noção. Então, o salário médio em Toronto, aí, dependendo da sua ocupação, US$ 4.700, enquanto em Kingston, nessa mesma ocupação, você pode ter um salário de 4.500. Então, é uma diferença de US$ 200. Então, você tem a oportunidade de ganhar tão bem quanto e de gastar muito menos. E aqui, por último, eu trouxe a parte do childcare, para quem está interessado em levar a família, tem filhos pequenos em idade e que ainda não estão em idade escolar e que precisam ficar em creche. Então, aí também o valor de investimento de uma creche aí em Toronto por volta de US$ 1.500, enquanto em Kingston você vai investir US$ 500 a menos. E falando, eu esqueci de mencionar no slide anterior, mas Kingston foi eleita no ano passado pela Hello Survey de 2023, como a melhor cidade do Canadá para estudantes. O que que essa pesquisa levou em consideração para chegar nesse resultado final? Qualidade de vida, então, qual que é as oportunidades que esse estudante vai ter em Kingston com relação a mercado de trabalho, oportunidades de acomodação, segurança, transporte, lazer, enfim, todas essas questões que envolvem a vida de um estudante enquanto ele está estudando e trabalhando foram levadas em consideração nessa pesquisa e Kingston, no ano passado, ela foi eleita como a melhor cidade. Então, isso diz muito sobre essa qualidade de vida e sobre as oportunidades que a cidade oferece também. Então, quem quiser dar uma olhadinha nessa pesquisa, ver certinho tudo que ela todas as cidades que ela levou em comparação, é só vocês digitarem aí também Hello Safe Survey 2023, que ela vai ter certinho aí todas enfim, todo o conteúdo dela. E aqui trazendo para vocês sobre a taxa de desemprego em Kingston. Então, aqui a gente coloca algumas cidades do interior de Ontário que são próximas, tá? Aqui eu estou comparando somente com a província de Ontário, não com outras províncias do Canadá. Mas aí a gente consegue ver que Kingston tem uma taxa de desemprego por volta de 4,8%, o que é bem mais abaixo, por exemplo, que a capital, que é Ottawa, bem mais abaixo que Toronto, que é de 7%. Enfim, outras cidades aí próximas, então ressaltando de novo tudo que eu estou falando sobre empregabilidade. Bom, falando um pouquinho agora do St. Lawrence College, o St. Lawrence ele foi fundado em 1957. Então, ele já é um college muito tradicional do Canadá, que está há muitos anos operando e recebendo estudantes internacionais. Eu gosto muito de trabalhar com o St. Lawrence, porque a gente vê que, por estar em comunidades, né, ele está presente em comunidades menores do Canadá, o, a forma como que o nosso staff lá, tanto os professores quanto o pessoal que cuida dos estudantes internacionais, esse contato ele é muito amigável, ele é muito próximo, ele é muito carinhoso, muito caloroso, porque tem essa cultura de cidade pequena, de você ser muito acolhido, de todo mundo querer te conhecer, saber a sua história, como que eles podem te ajudar, todo mundo se conhece, se ajuda. Então, isso é muito bacana do college. Eu estive presente lá no ano passado, em setembro, acompanhei, setembro, para quem não sabe, isso para todos os colleges do Canadá e universidades é a nossa principal data de início dos cursos. A maioria dos cursos começam em setembro, alguns cursos começam também em maio ou janeiro, mas setembro é a data oficial aí que quase 100% começa, então é onde a gente tem o maior boom de estudantes iniciando. Eu estive no Canadá no ano passado para participar dessa semana de orientação, conheci muitos estudantes, tanto brasileiro quanto de outras nacionalidades que estavam iniciando, e foi muito especial e muito legal de ver o quanto eles eram acolhidos, o quanto todo mundo tinha muita boa vontade, muita paciência para conversar com esses estudantes. Que quando a gente fala de estudante internacional, é um tipo de acolhimento diferente do que ele tem que ser quando você é um estudante doméstico, que você ainda está dentro do seu país, dentro da sua cultura. Muitas vezes os domésticos eles são lá da região ou vêm de outras regiões, mas o internacional, ele muitas vezes ele deixou a família, deixou os amigos, está indo para um lugar novo, experimentar uma cultura nova, uma língua nova. Então, esse acolhimento ele tem que ser especial, e isso a gente entende muito, e a gente passa muito isso para os estudantes. Hoje a gente oferece mais de 100 programas dentro do college. Eu só vou falar muito brevemente sobre uma área em específico, que é o nosso foco da conversa aqui hoje, mas eu acho importante que vocês saibam que a gente tem opções em diversas áreas, mais de 100 opções. Dessas opções se destacam cursos de graduação tecnológica que a gente chama de certificados, que são cursos de um ano.
E aí a gente tem os diplomas, que são as graduações por volta de 2 anos, mais ou menos, e tem os diplomas avançados, que são graduações um pouquinho mais longas, de 3 anos, tá? Esses três certificações, elas estão abaixo de um bacharelado, então são graduações tecnológicas. Então, além dessas três certificações, a gente também oferece cursos de pós-graduação, que a gente chama de Graduate Certificates, que normalmente são cursos com duração de 1 ano, mas 8 meses, 1 ano, são cursos mais rápidos, tendo a possibilidade, muitas vezes, de você aplicar para dois cursos de pós-graduação, caso você tenha interesse em ter dois certificados diferentes e também em ficar mais tempo no Canadá. O que é importante eu mencionar, pelo fato do St. Lawrence ser um college público, nós temos também todos os cursos que a gente está falando aqui, vocês podem aplicar para um visto, que acredito que já deve ter sido falado aqui em outros webinars que vocês participaram, devem ter falado bastante sobre isso, mas só ressaltando, que é um visto de trabalho pós-estudo, que é chamado de PGWP. Esse é um visto que só é concedido para quem participa, para quem se gradua em instituições públicas, então colleges públicos, e você pode, depois que você se graduar, ficar mais um tempo no Canadá só trabalhando. Então, isso é muito interessante para você já colocar em prática tudo que você aprendeu no mercado de trabalho. Para quem tem aí uma ideia para imigração, também costuma ajudar bastante. Então, ele é um visto, assim, que os cursos eles oferecem de forma geral, tá? Bom, então aqui vocês conseguem ver, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os cursos que a gente oferece com mais detalhes, pode entrar no nosso site, eu vou deixar também o link certinho no final da apresentação. Nosso site ele é bem completo, ele é bem didático, porque hoje o meu tempo aqui é curto, eu não consigo falar sobre todos os cursos, mas de uma forma geral, no nosso site vocês conseguem ver quais os cursos são oferecidos para estudantes internacionais, quais são os pré-requisitos, em qual campus aquele curso está, quais são a grade de matérias que vocês vão estudar em cada semestre. Então, o site ele tem tudo isso muito bem direcionado, tá? Mas então a gente tem aí os cursos de mídia, artes e design, muitos cursos de business, principalmente os cursos de pós-graduação, eles são voltados para negócios. Serviços sociais de comunidade, então a gente menciona aí, por exemplo, o Early Childhood, para quem quer trabalhar com criança, Personal Support Worker, para quem quer trabalhar também com pessoas idosas, que está super em alta no Canadá. Cursos de ciência e tecnologia, aqui entram cursos de engenharia, então a gente tem tecnólogo em engenharia civil, engenharia de sistemas, engenharia elétrica, que está super em alta também, cursos de TI, então de programação, de cybersecurity, enfim, tudo que engloba aí a parte de tecnologia a gente oferece também. As skill trades, que são, a Camila falou bastante sobre elas, a gente também oferece. Então, são cursos bem específicos que muitas vezes os brasileiros não consideram fazer de cara, mas que hoje tem uma grande taxa de empregabilidade que vale a pena você considerar. Que é, por exemplo, um curso de carpintaria. Eu tenho 3 estudantes brasileiros que começaram agora a fazer esse curso e estão gostando muito. E é um curso que dá hoje, abre muitas portas no Canadá. Um curso de hairstyling, quem quer trabalhar aí em salão de beleza, até mesmo a parte de técnico de elétrica, enfim, são cursos bem específicos, bem mão na massa e que estão super em alta. Os cursos de saúde, hoje a gente tem, por exemplo, o curso de nursing, que é um curso de enfermagem, que a gente recebe tanto pessoas que estão iniciando os estudos na parte de enfermagem, quanto próprias pessoas que já são da área aqui no Brasil, mas precisam ter um certificado canadense para atuar, para ter o certificado para poder atuar na área no Canadá, e outros cursos relacionados à área da saúde. Nós não temos medicina, tá? Eu sei que isso normalmente é uma dúvida que surge bastante, mas medicina não. Normalmente isso é em universidade mesmo. Mas alguns cursos mais técnicos, como enfermagem, a gente tem. E ocasionalmente a gente abre para estudantes internacionais em épocas específicas do ano. Cursos de hospitalidade e culinária, estudos legais, então a gente tem formação de policial, por exemplo. E o inglês como segunda língua, então, para quem tem interesse, de repente, em fazer um programa mais curto de inglês, eu quero ir só para ver como é, ter uma experiência do inglês e ter realmente, e unir a parte do aprendizado do inglês com estar numa estrutura de um college canadense, você consegue estudar inglês com a gente, ou até mesmo para aquelas pessoas que querem fazer um curso superior no St. Lawrence, mas ainda não tem o nível de inglês, não está lá naquele nível para entrar direto e precisa fazer um inglês antes para dar uma lapidada, para se preparar, porque o inglês acadêmico, ele é um pouquinho mais específico do que o inglês que a gente aprende aqui de dia a dia. Aqui só alguns dados específicos do college, né? A gente tem, então, hoje, o St. Lawrence ele é considerado um college de tamanho médio,
do Canadá. Ele não é muito pequeno, mas ele também não é um college enorme, é um college bem assim, desse tamanho intermediário para médio. Então, a gente tem por volta de 12 mil alunos, com estudantes de mais de 60 países. Então, ressaltando de novo esse mix de nacionalidades que a gente consegue oferecer de canadenses com internacionais. Já temos hoje mais de 100 mil graduados que estão morando, trabalhando em mais de 75 países, que não necessariamente só ficaram no Canadá, mas como os certificados deles são internacionais, eles podem ser aplicados em outro país. A gente coloca hoje esse número já cresceu, a gente já coloca mais de 5 mil alunos por ano em programas de estágio. Então, hoje, 90% dos cursos que a gente tem, eles têm o componente de estágio dentro do currículo, para que realmente o estudante ele já coloque a mão na massa enquanto ele está estudando. E aqui, o Hugo mencionou também no começo da apresentação, que a nossa taxa de empregabilidade hoje ela é uma das maiores da província de Ontário. Existe até uma tabela que vocês conseguem encontrar também, que coloca todos os colleges da província com as respectivas taxas de empregabilidade. E o que que é essa taxa? É basicamente o estudante que consegue o emprego na área que ele se formou em até 6 meses após a graduação. Então, essa é a taxa, tá? Considerando esse tempo de 6 meses. Então, a gente tem mais de 70 opções de cursos que têm uma taxa de 91,1%, sendo que a média da província é de 83,4%. Então, isso também fala bastante sobre como a gente prepara para o mercado de trabalho. E alguns cursos em específico, principalmente da área de marketing e engenharia, essa taxa pode chegar a 100% de empregabilidade. Aqui tem um breve vídeo, que eu vou colocar sem som aqui, só para vocês darem uma olhadinha na nossa estrutura, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Eu gosto, legal essa apresentação, mas quando a gente vê um vídeo, a gente tem uma ideia melhor de como que é a infraestrutura. Então, esse vídeo, ele mostra um pouquinho aí do campus de Kingston, especificamente. Então, vocês conseguem ver um pouquinho do nosso Student Services, da nossa praça de alimentação, a parte de lazer dos estudantes, tinham os estudantes jogando ali sinuca, né? Então, aqui a área comum, é um prédio recém-renovado que recebeu investimentos há poucos anos e que foi totalmente reconstruído, então totalmente sustentável também. Apareceu agora há pouco também a nossa quadra de basquete. Então a gente também tem uma liga de esportes que oferece aí desde basquete, vôlei, natação, futebol, hóquei. Então os nossos alunos eles têm a oportunidade de participar dessa liga de esportes. Não tem bolsa para isso, antes que alguém pergunte, muita gente me pergunta, mas eu jogo tal coisa, eu posso ter uma bolsa por atletismo? Isso a gente não oferece, isso é mais comum em universidades americanas do que em canadenses no geral, mas existe essa oportunidade de você, de repente, se você gosta, e quer participar de alguma liga de esportes, a gente também oferece. E aqui na última parte do vídeo, a nossa biblioteca, aí toda de vidro, com vista pro rio e tudo mais, é bem, bem legal mesmo. Vou dar aqui. Bom, como eu falei, a gente tem mais de 100 programas, eu não vou falar sobre todos eles aqui, mas o foco da nossa conversa hoje com a Câmara de Comércio, com o Canada Day, a ideia hoje era trazer para vocês um pouquinho mais sobre a nossa faculdade de negócios e marketing, tá? Lembrando que não é só isso que a gente oferece, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esses tipos de curso. Então, dentro desse segmento de business e marketing, hoje a gente oferece mais de 30 programas nesse segmento. Então, desde os diplomas de 2 anos, os diplomas avançados de 3 e os cursos de pós-graduação de 1 ano. Então, quais são os nossos diferenciais? Os nossos professores, eles são extremamente experientes e profissionais da indústria, então não são, muitas vezes não são só professores, eles não estão lá, o emprego deles não é só lecionar, eles são pessoas que são ligadas à indústria, são donos de empresas ou trabalham em grandes empresas, e muitas vezes são eles mesmos que ajudam os nossos estudantes a já ingressar com o networking, com o mercado de trabalho, justamente por essa conexão que a gente tem. O currículo acadêmico de todos os cursos, ele é constantemente atualizado, porque hoje em dia tudo muda muito rápido, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia aplicada a negócios, a marketing, marketing digital, principalmente, a gente vê que tudo muda muito rápido, então não faz sentido a gente estar todo ano fornecendo o mesmo currículo, isso é sempre atualizado, sempre para que sempre os nossos estudantes eles estejam em contato com cases reais e façam trabalhos reais dentro dos programas de estágio. E nós também somos membros da AACSB, que é a Business Education Alliance, que é uma aliança de negócios da província. Então, o St. Lawrence é membro dessa aliança. E um grande diferencial, grande, grande que a gente tem, que vocês vão ver um vídeo agora também dela, é a Spark. A Spark é a nossa agência de publicidade e marketing, que é dentro do campus.
Então, a gente tem uma agência dentro do campus que opera em parceria com a Prefeitura de Kingston, e os nossos estudantes já começam a fazer programas de estágio dentro dessa agência, e muitos deles, depois que se formam, eles conseguem um trabalho fixo dentro dessa agência. Eu tenho hoje um estudante que é o Felipe, ele chama Felipe Viana, ele tem eu vou deixar aqui o Instagram dele depois para quem quiser ver. Ele está trabalhando hoje na Spark, ele sempre posta um conteúdo bem bacana também. Quem quiser entrar no site aí também dá para ver bastante informação. Então, muito dos eventos e muito dessa parte de publicidade que acontece na cidade é feita pelos nossos alunos. E dentro da Spark a gente tem também o Innovation Hub, que é um hub de inovação, basicamente a tradução, que é para esse pessoal que está fazendo negócios, está fazendo marketing. Eu vou mostrar um vídeo dele aqui depois, mas é uma parte do college só para brainstorming, para os estudantes trocarem ideia, fazerem eventos, se comunicarem e colocarem realmente tudo em prática o que eles estão aprendendo de uma forma comunitária em grupo, né? É bem legal essa parte também, que também está ligada com a indústria. Então, nesse hub, a gente também recebe feiras de carreira, que a gente traz muitas empresas que a gente tem parceria para falarem sobre carreira, para fazerem network com os estudantes. E aí, os diplomas, Advanced Diplomas, que são os de 2 a 3 anos, essa é a listagem que a gente tem hoje voltadas para essas áreas. Então, a gente tem o Administração de Negócios voltadas para contabilidade, para quem gosta bastante de número, para recursos humanos, que é o HR, que está super em alta no Canadá. Um profissional de recursos humanos hoje ele é muito requisitado. Para a parte de marketing, Business Analytics, hoje é um dos nossos cursos mais requisitados, porque ele, para quem gosta de mexer com dados, com fontes, ele é fantástico para isso. O Office Administration in Health Services, então é uma pessoa que vai fazer uma parte administrativa, vai estudar a parte administrativa para trabalhar na área de saúde, então trabalhar de repente no gerenciamento de um hotel, de um hospital, de uma clínica médica, que também é muito demandado hoje esse tipo de profissional mais específico para essa parte de saúde. E o meu queridinho, que é o Advertising and Marketing Communications, que é basicamente publicidade, propaganda e marketing, que é operado dentro da Spark e que hoje eu posso dizer que é o curso que a gente mais recebe estudantes brasileiros, justamente por ele ser aí o número 1 da província de Ontário do segmento e ser muito forte por conta toda essa ligação que eu mencionei agora. Ele é um curso que tem a duração de 2 anos, mas é possível o estudante ele fazer esse curso e depois fazer um ano a mais de gerenciamento e negócios, que é esse último que vocês estão vendo aí, que ele tem um componente de management. Então, se você quiser fazer um de 2 anos e se formar como isso, você pode, mas existe a possibilidade de adicionar um ano a mais para pegar componentes. Normalmente, para quem quer empreender, é um ano adicional muito interessante, porque ele já é mais na parte realmente de business. E os Graduate Certificates, que são os nossos cursos de pós-graduação, tem duração de 1 a 2 anos. Então, a gente tem aí o Business Analytics também na parte de pós-graduação, Marketing Digital, que está super em alta, Healthcare Administration. Ele é muito similar ao que a gente viu agora do Office Administration, só que ele já prepara para um cargo um pouco mais alto, mais gerencial e de diretoria, justamente por ele ser uma pós-graduação. O gerenciamento de recursos humanos, então também é diferente do business voltado para recursos humanos, porque ele já é um cargo também um pouco mais específico, mais alto. Gerenciamento de projetos, que costuma ser um curso bem geral, assim, em termos de background das pessoas que aplicam para esse curso. Então, eu tenho hoje administradores, engenheiros, até mesmo psicólogos que entram nessa parte de gerenciamento, diversas outras áreas. Então, independente do que você é formado, ele é um curso bem geral que dá para ser feito. E o supply chain, que é de logística, que é muito forte na área ali onde a gente tem campus, justamente porque a gente está nessas 3 cidades que estão muito perto dos Estados Unidos e de outras grandes metrópoles. Então, a parte de logística ali, tem grandes empresas na região que se faz muito necessário esse tipo de profissional. O Innovation Hub, como eu mencionei agora há pouco, então, só ressaltando, ele é realmente um espaço destinado de apoio aos estudantes, né? Não só dos estudantes, mas de nossos funcionários, membros da comunidade. Ele é um espaço comum ali para trocar ideia, para criarem, enfim, focado em trazer essas estratégias de aprendizado para essa população do St. Lawrence. Aqui eu vou mostrar um pouquinho dele, que nada melhor do que mostrar, né? Então, aqui ele é um vídeo bem rápido também que mostra aí a infraestrutura desse hub. Ele é bem grande, cabe bastante gente. Ele fica no segundo andar do nosso campus de Kingston, e aqui dentro dele está a Spark.
que é a agência de publicidade que eu mencionei agora. Então fica tudo conectado aí e onde prevalecem os alunos de business e marketing. Ele tá terminando aqui o vídeo. Então ele é super arejado, né? Super todo de vidro, de novo, com uma vista muito bonita ali para o gramado, para o Rio St. Lawrence. Aqui mostra. Esse estudante é brasileiro, inclusive, é o Bruno. Ele já está formado. Esse vídeo foi feito um pouquinho antes dele se formar. Tem um depoimento dele no nosso YouTube também. E bom, gente, quais são os requisitos de admissão? Muita gente acha que entrar num college no Canadá é um bicho de sete cabeças, que é muito complicado, muito difícil, e na verdade não é, tá? É mais simples do que vocês imaginam, e eu tô aqui para dar todo o respaldo com relação à documentação, indicação de tradutores e tudo mais que vocês possam precisar. Basicamente, o que que a gente precisa? Tem que ser maior de 18 anos e tem que ser formado no ensino médio. Isso para qualquer curso, a gente vai precisar que vocês apresentem o certificado de conclusão do ensino médio tanto o histórico de notas quanto o certificado dizendo que você se formou. O que normalmente no Brasil já vem em um documento só, então é um documento a menos aí para você ficar traduzindo, né? Para quem quer fazer um curso de pós-graduação, aí precisa apresentar também o histórico acadêmico e certificado do ensino superior. Esse ensino superior não necessariamente ele precisa ser um bacharelado de 4, 5 anos. Você pode ter feito um ensino superior no Brasil de 2 anos e, claro, ter concluído esse curso, né? Então, tecnólogo no Brasil, muitas vezes, você já é elegível para fazer uma pós-graduação. Temos uma taxa de US$ 100 de application fee. Então, para você mandar a sua documentação, você paga uma taxa de US$ 100 e aí a gente analisa. Mas a boa notícia é para quem está participando do evento hoje e quiser fazer a aplicação com a gente, como uma forma de agradecer vocês também por estarem participando aqui hoje, a gente vai estar isentando esse application fee. Então, se você está participando e você tem interesse em ver se você vai ser aceito, você pode mandar sua documentação para análise de forma gratuita. Passaporte válido. E aqui eu acho que é o que mais pega para o estudante brasileiro. Eu até falo, né, que para você entrar num college, numa universidade canadense, você não precisa fazer vestibular, igual é aqui no Brasil, mas você tem que ter um certo nível de inglês para que você possa acompanhar as aulas, tá? Dentro dos nossos campos, a gente até tem um reforço de inglês básico, assim, para alguns alunos, mas ele não chega a ser aulas de inglês que você vai todo dia ter aula e esse reforço, né? Então é muito importante que você tenha um nível de inglês quando você ingresse para que você acompanhe as aulas, para que você consiga fazer os trabalhos. O ensino no Canadá, no geral, ele é muito mais, é, como que eu posso dizer? Ele não é tanto igual ao Brasil, que a gente fica em sala de aula escutando, né? Não tem tanta prova, assim, são muito assessments, que são trabalhos que os estudantes entregam para ter as notas, e muitos desses trabalhos são apresentados em via oral, então você precisa se comunicar muito bem. Então, por isso que a gente exige que o estudante, na hora que ele for aplicar, que ele apresente um teste de proficiência. Esse teste ele pode ser qualquer um teste oficial, desde que seja, né, um teste regulamentado, como, por exemplo, o TOEFL, o IELTS, até mesmo o Duolingo. Então, se você não tem nenhum teste, você nunca fez nenhum teste, eu recomendo que você faça o Duolingo, porque ele está sendo muito aceito. E ele é um teste mais barato, ele sai mais rápido. Então, caso você não tenha e tenha interesse em aplicar, o Duolingo ele acaba sendo uma forma mais rápida e menos rígida para você fazer o teste, tá? Ou então, se você não tem, como eu falei ali atrás, se você não tem o nível de inglês ainda e você precisa dar uma lapidada antes de você entrar direto, você pode fazer o inglês dentro do college ou você pode fazer o inglês em alguma escola de inglês que seja parceira do St. Lawrence, que é o que a gente chama de pathway. Pathway é o caminho. Então, muitos estudantes eles vão para o Canadá, eles fazem um curso acadêmico de inglês em uma instituição, uma escola de inglês, e depois, eles tendo terminado esse curso de inglês, eles podem entrar direto no college sem precisar fazer o teste oficial. Então, existem várias opções. Quem quiser saber mais, eu vou deixar meus contatos no final, me chama que a gente conversa sobre o seu caso em específico, né? Mas aqui trazendo a tabelinha, né, de corte aí dos testes, eu fiz um highlight aqui no Duolingo. Então, de forma geral, para os cursos de graduação tecnológica, que são os certificados, os diplomas e os diplomas avançados, a base do Duolingo que a gente precisa que seja apresentada é de 110, tá? E para quem quer fazer uma pós-graduação é de pelo menos 120. E aí tem também os parâmetros aí para quem já tem ou quer fazer, ou prefere fazer um IELTS acadêmico, ou um TOEFL, ou um Cambridge, enfim. São testes que a gente também aceita.
e aí a partir de 6.0 no IELTS com nenhuma banda menor que 5.5. Banda é o que é avaliado individualmente, né? Então, listening, speaking, reading, enfim. Então, cada um desses não pode ter uma nota menor do que 5.5. Então, já falei um pouquinho sobre os nossos suportes e serviços, mas eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque é algo que faz muita diferença na adaptação do estudante, é saber o tipo de suporte que ele vai receber do college. O mais importante, que o que todo mundo me pergunta, é com relação a emprego. Qual que é o tipo de suporte que o college vai me dar? Eu vou chegar lá e vou ter que arrumar emprego sozinho? Como que eu vou ter ajuda? Então, a gente tem um departamento de carreiras dentro do college, que são pessoas que vão sentar com vocês desde o básico, vão fazer como que a gente monta o seu currículo, que tem que ser montado de uma forma diferente do que você apresenta no Brasil, para o empregador canadense é feito de forma diferente. Então, como que a gente ajusta esse seu currículo para que ele fique atrativo para os empregadores canadenses? Como que a gente deixa o seu LinkedIn mais atrativo? Isso do mais básico, né? Mas a gente também traz as feiras de carreira, essa conexão com a indústria, os networkings, para que esse caminho você conseguir emprego, ele seja o mais tranquilo e o mais rápido possível. A gente não vai arrumar um emprego para você, mas a gente vai te dar todo o caminho das pedras para que você consiga fazer essa transição de uma forma rápida, tá? Então, por conta desse suporte, é muito difícil a gente ter estudantes. Eu até hoje não tive nenhum estudante que, putz, Marília, vou ter que voltar para o Brasil porque não consegui emprego aqui, não estou conseguindo bancar meu estilo de vida com o dinheiro que eu tenho guardado do Brasil. Raramente isso acontece. Tem que ser uma pessoa que está escolhendo muito emprego ou que ela não está correndo muito atrás. Porque se você se dedicar, correr atrás, contar com o suporte do college, é realmente coisa de 2, 3 meses você já está empregado, tá? Então, isso não costuma ser um grande problema. Além do departamento de carreiras, a gente tem, como eu falei, a parte de atlética, ginástica, então academias em todos os colleges, intramural sports, clube de interesses. Ressalto aqui também os nossos International Student Advisors, que são uma equipe só para cuidar de estudante internacional. Então, se você é aluno internacional e, putz, tem um monte de departamento no college para resolver a questão que eu estou tendo com a minha, sei lá, com a minha grade de aulas, com a minha residência, ou, putz, eu não tô passando por um momento difícil, conheço pouca gente aqui. Então, a gente tem uma equipe lá para receber esses estudantes internacionais e eles só cuidam da parte internacional. Temos também o suporte acadêmico, então, se o estudante está passando por alguma dificuldade com aquela matéria, a gente tem os tutores para fazer uma aula particular, para ajudar, dar né, enfim, no que possa estar precisando aí nesse sentido. Centros de saúde, então os campos eles contam com centros de saúde, se o estudante passa mal, precisa tomar alguma vacina, tomar algum remédio. Então, se você pode ter esse atendimento de forma gratuita. Também é importante ressaltar que nos valores que vocês pagam para os cursos já está incluso o seguro-saúde com a Guardme, que é uma das melhores seguradoras do Canadá. Então, você está pagando não só o curso, quanto o seu seguro-saúde, para você, porque você precisa ser atendido no Canadá. E a parte de housing que a gente tem, eu não entrei muito aqui nos slides em detalhes com relação a isso, mas nós temos residências estudantis dentro do college e fora do college também a gente ajuda com essa parte. Então, as residências, elas são literalmente, você atravessa um gramado, você já está dentro do college, tem quartos privados, quartos duplos, quartos triplos, para quem quer aquela experiência total ali de morar dentro do campus. E se você não se encaixa nessa acomodação, a gente também tem a equipe de suporte para ajudar e a, de repente, encontrar um apartamento para você, dependendo do seu orçamento, da onde você quer morar, ou se você quer morar com uma família canadense. Então, tem esse departamento justamente para ajudar, que a gente sabe que a acomodação costuma ser uma grande dúvida do pessoal que está começando a se organizar. Puxa, eu vou ficar onde? Quanto que eu vou gastar? Então, não se preocupem que a gente dá esse suporte desde que você está aqui no Brasil até o momento que você chega lá no Canadá. Bom, da minha parte é isso. Acho que eu fui até meio. Eu não sei como é que eu tô de horário aqui, Tá mas acabando já. tá Na acabando. verdade, o Eu que vi que você abriu a acontece, câmera, eu falei, acho que abrir, na verdade, no exato momento, é porque a gente começa o outro painel daqui a uns 2, 3 minutos. O que eu te falo tá. é o seguinte: primeiro, muito obrigado, assim, foi muito esclarecedor, todas as informações sobre o curso. A gente tem algumas perguntas, sim, Marília, mas como a gente não vai ter tempo agora, o que eu sugiro, se você estiver de acordo, nos ajudar no chat para responder via Claro, chat para essas pessoas. E se restarem dúvidas ainda, as pessoas podem entrar em contato com a Marília mesmo, que ela vai deixar o contato nas redes sociais ou no próprio, aqui, olha, que está aqui na tela, no Instagram dela, no YouTube, e até
Olha que maravilha, ela já deixa o WhatsApp aqui para todos, para ajudar a esclarecer essas dúvidas. Mas eu acho que foi muito rico, especialmente quando você fala da localização. Eu tenho uma grande amiga, que você deve conhecer também, que mora em Kingston e sempre fala: você tem que vir, é linda a cidade, né? E foge um pouco desse das cidades tradicionais que a gente fala. E assim, e eu fico muito mais feliz ainda, como a Air Canada, a única companhia aérea que voa direto do Brasil para o Canadá, ela atende tanto Toronto quanto Montreal, que vocês estão ali no meio. E até Ottawa, né, com conexão, uma dessas duas cidades. Então, assim, o acesso é fácil, todas essas oportunidades que você tem de curso, então foi muito válido mesmo, Marília. E eu agradeço a sua presença aqui. Então, as perguntas vamos deixar combinado assim, a Marília vai nos ajudar a responder no chat. E ainda também tem aqui, caso queira, ó, anotar o contato dela, tá bom? Que ela também vai deixar lá o WhatsApp no chat. Marília, gratidão pela sua presença, por compartilhar conosco todo esse conhecimento, e conte com a gente, viu? Muito obrigada, Hugo, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que participou, estou à disposição e eu vou responder aqui as perguntinhas. Até mais.